Gente, na moral, eu não aguento mais esse assunto. Eu, eu não aguento mais. Eu fiz uma endoscopia hoje. Eu tô toda fodida na garganta. Toda. Não sei o que tá acontecendo. Parece que eu tô gripada, mas não é gripe. É tipo, realmente, acho que, olha, não sei o que fizeram comigo quando eu estava desacordada. Né? Mas tá difícil. Tá difícil de falar. Mas assim, eu não aguento mais esse assunto, eu não aguento mais esse assunto. Inclusive, eu acho que já tem vários blogueiros, TikTokers, que já só simplesmente pegaram um vídeo, colaram, copiaram e colaram. Porque se você está começando sua carreira agora no TikTok, eu te dou uma ideia aí, que é você fazer já um vídeo falando assim, ó. Quem pariu Matheus com embale? Eu não sou obrigada a ter empatia com criança mimada. Quem que fez... Na hora de trepar, ninguém me chamou. Olha, porque vou te falar, a quantidade de gente que fica esperando qualquer conteúdo de criança pra meter esse vídeo me incomoda. Quer dizer que eu discordo? Não, gente, mas só que... Caralho, gente, arranja uns outros argumentos. Esse argumento já tá velho, já. Mas calma aí, vamos lá. Ai, meu Deus, já tô me metendo nesse buraco onde eu não queria. O conteúdo que a gente vai falar é esse aqui. Você já deve ter visto em todos os lugares. É uma querida chamada @mariconsciência, né? Que não sei se é consciência de consciência, não porque é o consciência com M, mas eu acho que tem essa pegadinha. Consciência, 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 consciência. Vocês entenderam? Entenderam, né? Então tá. Aqui tem toda uma situação que depois, lá num vídeo lá na frente, a gente vai entender que tem uma possibilidade de não ser exatamente o que está sendo falado aqui. Muita gente entendeu uma coisa, mas como a queridona aqui apagou e excluiu o TikTok, pode ser que não seja exatamente isso que a gente está vendo. Mas vai demorar para a gente chegar ainda nesse lugar onde a gente vai questionar isso. Tá bom? Então tá bom. Mas vamos ver aqui, ó, esse vídeo que me deu um pouco de ódio. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI. Tá dando pra entender o que essa mulher tá falando? Que tá bem difícil. Tô gravando aqui uma mulher que não tem empatia, que não quis gravar de nada, não quis trocar por nada com uma criança. Aí se dá pra ouvir uma criança gritando no fundo, e aí essa mulher tá gravando com uma pessoa do lado, meio que expondo essa menina. Perguntando, ela tem alguma deficiência? Ela tem alguma coisa? Se a gente até entende. Uma pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, agora tem uma criança, é demais. Entendeu? O que parece nesse vídeo, que a primeira impressão é que parece que é a própria mãe que gravou, e foi o que muita gente entendeu na internet. Tá? Muita gente entendeu que foi a própria mãe que gravou, mas depois eu, fazendo a pesquisa, percebi que talvez não tenha sido. Mas vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Vamos ver o que o Sérgio tá falando? Eu falo que essa polêmica sobre ceder ou não lugar pra criança em avião vira e mexe e volta, mas dessa vez voltou com um vídeo de uma mulher indignada com a outra por não ceder lugar. Nunca tinha vindo uma polêmica dessa, eu acho, pelo que eu lembre, a polêmica com vídeos. Com vídeos da treta acontecendo. Né? Normalmente é só a gente que cria depois, a gente nunca sabe se é fanfic, porque o que mais tem é fanfic agora nesse TikTok, né? No vídeo fala que a mãe da dona do perfil encontrou uma pessoa sem empatia com criança. Aí a pessoa tá filmando a mulher sentada com fone de ouvido. E nisso dá pra ouvir uma criança gritando muito no fundo. Na legenda tá escrito que a mulher se negou a trocar de lugar com uma criança de 3... Aqui é a legenda que a gente não tinha mais acesso. Passageira se nega a trocar assento com criança de 3 anos. A criança estava com medo, chorava e debatia por 40 minutos. Várias pessoas ofereceram para trocar com a passageira e ela negava. Disse que não queria trocar e não se importava com o que estava acontecendo. Então várias pessoas se ofereceram para trocar com a passageira que não quis trocar. Por que a mãe não pediu para trocar com outra pessoa, então? Se todo mundo... Tinha tanta gente querendo oferecer, por que ela não pediu para uma outra fileira trocar? 3 anos. E a criança estava com medo, chorando, se debatendo por 40 minutos. Fala ainda que várias pessoas se ofereceram para trocar de lugar com essa mulher e ela se negou. E disse que não se importava com o que estava acontecendo. A mulher que tá gravando fica questionando se a mulher que não quer trocar de lugar tem algum problema, alguma síndrome para não querer trocar de lugar.
Porque se a pessoa tem algum problema, ela até entende. Mas agora se a pessoa não tem nada e não querer trocar de lugar com a criança, ela não entende isso. E ela fala que tá gravando a cara dela porque ela não tem empatia. Fala que é repugnante, que no século XXI a pessoa não tem empatia com criança. O objetivo era mostrar a moça que não queria trocar de lugar e criticar ela. Só que nos comentários o efeito foi contrário. Muitas pessoas nos comentários, inclusive pais, parabenizando ela por não trocar. Ó, calma aí. Deixa eu ver os comentários. Arrasou, moça, você não é obrigada. 14 mil likes. A moça está certíssima, não precisa trocar de lugar, não. Sou mãe e se eu quiser seguir na janela, eu compro a passagem bem antes. Até em ônibus, quando vai viajar, eu compro um mês antes e meu filho não perturba, deve ser por nada. Inclusive pais parabenizando ela por não trocar. Pais falando que se fosse eles não trocariam, mesmo eles tendo filhos. Outros falando que se as crianças têm problema. Oi, meus amores, tudo bom? Eu vim aqui avisar vocês que mais uma vez a burra esqueceu de desmutar o microfone. Aí eu tô com preguiça de editar a parte de fora. Eu acho muito importante ler os comentários. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar muito curto, eu não quero tirar essa parte. Então eu tô aqui comentando pra vocês em cima, enquanto essa querida ignorante aí embaixo fica lendo. Não tem tanta de importância, nada demais esse comentário, mas é isso aí. Viu? Chega, porra. Ou gostam de sentar na janela, os pais que devem comprar na janela e não esperar que alguém troque de lugar. Teve gente questionando também o porquê que implicaram somente com essa mulher, sendo que existem outros passageiros sentados em outras janelas. Ou seja, no fim, praticamente todo mundo ficou do lado da mulher que não quis sair do lugar. Mas vocês, o que acharam? Mas alguém ficou chocada? O TikTok em massa. A narrativa do criança mimada é o que mais bomba no TikTok. De novo. Aqui não foi culpa minha, gente. Aqui, nossa, por incrível que pareça, pela primeira vez eu não sou burra. Do nada, o microfone parou de funcionar. Do nada, entendeu? Eu não entendi porra nenhuma, tá? Ai, tô com muita preguiça de cortar essa parte. Não, eu vou cortar um pedacinho, faz o menor sentido. Eu fiquei quase 1 minuto fora, sem coisa. Não, eu vou cortar, gente, calma aí rapidinho, eu vou cortar. Quando não sou eu que me... Caralho. Quando não sou eu própria que me muto, o meu microfone para de funcionar do nada. O que eu tava falando? Já nem sei, gente. Eu tenho quase 50 anos de idade já. Eu não tenho minha memória. Eu ia falar que não é que esteja errado, mas que todo mundo já tem essa narrativa. É isso, né? Não concordam com ela? Acham que ela foi sem empatia? Deixem aqui nos comentários. Marcela dá opinião Gente, também. eu não consigo acreditar no vídeo que eu acabei de ver, da mulher filmando a Ultra no avião, esculhambando tudo ela, porque ela não quis ceder o lugar dela para uma criança que estava chorando há mais de 40 minutos e se debatendo. Por isso eles queriam trocar ali o lugar da criança com o da menina. E aí a mulher começa a filmar a garota, que estava inclusive dormindo com um fone de ouvido assim, né, porque ela estava na área da janela. E começa a falar pra ela que ela não tem um pingo de empatia, que tá filmando ela pra mostrar o quão sem empatia ela é. E essa mulher que tá gravando chega a falar pra ela o que é, gente, o que essa pessoa tem? Ela tem algum problema, alguma deficiência? No caso, né, pra ela não poder trocar de lugar? E na legenda tava escrito, né, que vários passageiros falaram pra essa menina aí que se ela quisesse trocar de lugar com eles, eles trocavam, mas ela não quis, ela quis o lugar que ela comprou com o dinheiro dela. A menina comprou a passagem, ela queria ficar no lugar dela, eles estavam no direito dela, ela não tinha obrigação nenhuma. Ah, Marcela, mas ela tinha que ter empatia. Quem disse que ela tinha que ter? Me fala. E a empatia com a menina que tá sendo gravada, criticada lá no avião pra todo mundo ouvir, sendo constrangida e ainda colocada a cara dela aqui nas redes sociais? Cadê a empatia com ela? E pior, parece que quem tá gravando não é nem mãe, não é nem a mãe da criança. É uma pessoa que viu a situação e ficou indignada com isso. Inclusive gravou o vídeo e postou para as pessoas poderem ir pra cima dela, né? Pra poder criticar ela e o efeito, graças a Deus, foi o contrário. Noção, gente, tem um senso. Ninguém deve nada pra vocês. Ninguém deve absolutamente nada pra ninguém. Gente, o que mais me deixa puta nessa situação, o que mais me deixa seriamente irritada, é o fato dessa mulher não ter levantado e começado a gravar também junto a cara da filha da puta. Fala dessa vaga... Desculpa, essa bunda aqui tá me filmando querendo me expor, então eu também vou ganhar. Também vou monetizar no TikTok. Gente, eu tô revoltada. Eu tô revoltada que ela não fez isso. Revoltada. Por que não fez? Sabe? É uma grande falta de empatia, né, gente? Pedir pra alguém pagar minhas contas, pagar meu silicone que eu tanto queria. Ah, eu também. E nada. Absurdo. Passei por isso com meu muita filho, falta de queria empatia. viajar no assento do Gente, piloto. sabe o que é muita falta de empatia? Que às vezes eu fico chocada com o nível da falta de empatia. Vocês assistiram o canal sem se inscrever, caralho! Desculpa. Sabe que é foda? Sabe que é foda? Muita gente fica assim, ó. Beta, eu vejo já você há 15 anos já. Desde que você nasceu do útero.
E eu acabei de ver que eu não sou inscrita. Aí fica bem difícil. Toda vez que eu falo no vídeo assim, ó, vocês estão de sacanagem, né? Que vocês não estão se inscrevendo. De repente as inscrições fazem assim, ó. As pessoas começam a se inscrever. Então eu tenho que começar a fazer isso todas as vezes? Talvez sim. É que nem criança, né? Tem que repetir, repetir, repetir. Uma hora entra na cabeça. Então tá, então. Mas ele não teve nem empatia nenhuma com a criança. Obviamente eu tô sendo irônica, né? Mas vocês viram essa situação aqui? Da mãe no avião que gravou o rosto da menina entastada na janela porque o filho dela queria a janela aonde a moça estava sentada. Pelo que deu pra entender, do lado dela estava a irmã da criança. Então a criança queria exatamente o banco desta moça aqui. A criança começou a fazer birra, né? Como toda criança. Em vez da mãe ali tentar contornar a situação como uma adulta, ela também foi fazer a birra dela, né? Começou a filmar a moça sem permissão e mais um monte de gente no Então, da onde saiu a informação também que do lado estava, no banco estava a irmã? Porque eu acho que do lado aqui tem até um cara. Eu acho. Não lembro muito bem do vídeo. É isso, tenho quase certeza, gente, que é um cara que tá do lado dela. Vou até ver aqui de novo. Quer trocar de lugar porque eu não quero. Até perguntei se ela tem alguma sigla, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum. Ah, tá, tem uma garota. O cara tá na frente. Tá. Mas aí a mãe provavelmente devia estar aqui nesse banco, a irmã aqui e a criança. Boa noite, né? Pelo visto. A criança estava na casa do caralho. Coitada da criança. A criança ficou lá atrás. Ela que se lasque. Tá? Oh, Jesus. Obrigada, eu não sou um robô, TikTok. Eu não sou um robô. avião concordando com a Malu. Eu posto 2 vídeos por dia de 50 minutos, mas eu ainda não sou um robô. O menina ali, ó, plena, no lugar dela, fingindo que nem tá sendo com ela. E estava certíssima. Se eu fosse ela agora, eu ia atrás de um advogado e processava ainda. Porque além dela ter usado a Nossa, com certeza. Por isso devia ter gravado de volta. imagem da menina, o vídeo ainda viralizou. Mas assim, ela foi diva, entendeu? Ela aguentou muito e ainda foi simpática. E tinha outras janelas no avião, mas a criança queria especificamente a da menina. E daí era culpa dela, da criança não ir na janela. Se a mãe da criança já sabia que isso poderia acontecer, era só ela ter comprado o lugar. Tem como você fazer isso lá no site da companhia aérea. Você vai fazer o check-in online, aí você pega e você escolhe ali os lugares que você quer sentar, escolhe a janela, você paga, e você consegue até fazer isso com antecedência, pra não causar esse desconforto pros outros, e talvez até de uma pessoa que talvez pagou pra estar ali. Mas, né, enfim, quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Sei. Esse vídeo é que eu amei. Eu amei. Isso aqui é meu espírito animal. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. Gente, não, isso não é sério, não. Essa mulher não fez isso, não. Ai, Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu queria que fosse eu. Eu queria ser essa menina nessa janela. Gente, se eu sou a menina nessa janela, ia voar ela e o filho dela pela janela. Ah, mas porque a criança... Foda-se. Ah, mas porque a mãe... Tá louco? O quê? Não tô acreditando nisso. Gente, isso não pode ser verdade, não. Tá bom? Deixa eu já falar um negócio aqui pra vocês, que isso só pode ser meme. Isso aí foi combinado pra viralizar na internet. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu tô num avião... Me choca ninguém levantar no avião e falar assim: a senhora tá maluca? Para de gravar, porra! Me choca um pouco. Ninguém tem essa presença de espírito. Na poltrona que eu paguei, com o meu dinheiro. E vem essas mães da educação positiva. Ah, aí já perdeu colocar a um celular coisa, né? pra isso. Na minha... Mano, aí você já vê o famoso ouvir o galo cantar e nem sabe aonde, né? Porque tá ficando cada vez mais claro pra mim que quem gravou não foi a mãe. Tanto que a mãe provavelmente está com a criança, né? A criança está chorando na casa do caralho
E a mãe provavelmente está com a criança e não é a pessoa que está gravando. É o que parece. Minha cara. Amiga, eu saía de lá presa. Eu ia ser presa. Eu ia ser presa porque essa mulher, ela não ia ter sobrevivido pra postar esse vídeo, não. Eu te juro, ó, já vou avisando, hein. Se me encontrar na rua, em qualquer lugar... Ô, Polícia Federal, eu falei que é meu espírito animal, mas é só uma brincadeira. Não estou ameaçando ninguém, viu, polícia? Bom lembrar. Não vem, ai, porque minha criança, ai, porque minha criança. Eu não tô nem aí, nem pra você e nem pra sua criança. Ai, mas por que minha criança tem isso? Porque o problema é seu e da sua criança. Tá bom? Problema é seu e da sua criança. Odiando. Eu não quero saber se a sua criança tem problema, se a sua criança tem defeito mental. Eu não quero saber, tá? Quem tem que ter discernimento é você. E assim, tá, se você piorando. não tiver discernimento e você me encontrar Polícia Federal. numa situação dessa, você vai passar dessa pra uma pior. A demora de umas mães dessa ainda fazer isso é encontrar eu na vida, tá bom? Porque eu sempre falo, remédio pra doido é um doido e meio. Então, assim, a demora delas encontrar doido e meio é encontrar comigo, tá? Porque vai rodar ela, marido, criança e todo mundo que entrar no meio. Vocês estão ficando louca. Alguém tem que parar vocês. E eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, tá bom? Eu com certeza sou essa pessoa. Apavorada. Apavorada. Botei o vídeo achando que ia lacrar de repente um assassinato. Opinião controversa sobre isso aqui. Tá todo mundo falando. Ai, meu Deus, graças a Deus, não sou eu teria feito um barraco. Gente, a atitude dela foi a melhor atitude que poderia haver pra essa situação. De uma pessoa maluca surtando por uma coisa completamente sem motivo. Por quê? Se tu começa uma briga dentro do avião, foda-se se tu tá certo ou se tu tá errado. Tu vai ser convidado a se retirar. E se ela tivesse entrado nas pilhas da maluca... Isso é real mesmo. Isso é real, porque assim, na verdade você não pode atrasar o voo. Então o que vai acontecer? Esses caras caem na porrada, gente. Cai na porrada lá fora rapidinho. Só pra gente continuar aqui, subir, voo. Tripulação, por favor. Expulsar a galera. Maluca que tá filmando ela e xingando, ela teria sido expulsa do avião. Porque uma coisa é uma pessoa fazendo barraco. Agora, quando tem duas, a proporção muda completamente. Além disso, gente, tu vai brigar com um maluco? Tu acha que a pessoa vai te ouvir? Tu acha que a pessoa vai descer uma luz divina e... Ah, nossa, verdade, estou sendo sem noção? Não. Tem uma outra coisa também que eu acho que, assim, às vezes, a gente tem que entrar em algumas brigas. Tem algumas brigas na vida da gente que a gente precisa entrar sabendo que a gente está entrando só para desopilar o fígado. Você não está entrando para ganhar a briga, nem para trazer consciência, que a pessoa não vai ter consciência. Ela não vai chegar e falar assim, putz, foi mal, realmente, estava errada. Não. Você está entrando para desabafar aquilo que você estava segurando há semanas. Entendeu? Tá querendo, assim, ó, jogar fora. Tá querendo botar a frustração para fora, é ali que entra na briga. Se você entrar na briga assim, aí o negócio vira... Aí vira uma coisa boa, vira bom. Só vai se cansar mais ainda, tu vai se colocar numa situação ruim e tu vai ser expulsa do avião. Porque é isso que acontece, gente. Desculpa, mas é isso que acontece. Se tu participar de um barraco dentro do avião, a chance de tu ser expulsa é gigantesca. E eu entendo que talvez tu use avião para passear, para ir de férias, enfim. Mas nem todo mundo. Tem muita gente que tá no avião porque tem compromisso. Ou então, mesmo indo passear, cara, tu vai perder às vezes uma diária das tuas férias por causa de uma discussão com uma maluca. Deixa a maluca ser maluca sozinha. Deixa ela filmar tua cara, deixa ela falar merda, depois tu vai lá, mete um processinho e tu paga tuas próximas férias. Porque também eu acho meio absurdo as pessoas acharem que tudo dá processo, mas isso aqui dá. Isso aqui dá. A mulher tá expondo ela de graça. E assim, quer sentar na janela? Compra um assento, R$50. Tu não tem R$50 pra pagar no assento? Então tu não quer tanto assim, né?
É, menino, eu também acho. Mas na hora eu ia mandar ela se fuder, sim. Na verdade, na hora eu ia gravar de volta. Eu tenho certeza que a primeira coisa que eu ia fazer era levantar o celular e gravar de volta. Quietinha. Tipo gente do Ben Mendes. Que o Ben Mendes chega e a galera começa a filmar. Igualzinho. Queria dizer que eu entendo a mãe da criança, do avião, da polêmica do avião. Desculpa, gente, meia hora falando no mudo, falando que tava muito baixo. Nossa, quase que eu queimo a boca. Que mania, que problema. A fase oral minha não passou, gente. Tudo eu boto na boca. Que a mulher não quis sair do lugar da janela, porque eu passei por uma situação parecida. Eu estava na classe econômica e eu tenho pavor. Eu tenho pavor de classe econômica. E ninguém da primeira classe quis trocar de lugar comigo. Ninguém. E isso é um absurdo. Absurdo. Nossa, achei muita falta de empatia também. Que pavor, que falta de empatia, eu também odiei. Nossa! Agora me deu até uma certa tristeza. Ninguém, gente, ninguém chegou e falou assim, eu troco com você, sabe? Foi aqui que eu comecei a questionar o negócio do vídeo, porque aqui, ó, literalmente autismo. Como lidar com uma criança autista em crise. E, assim, em momento nenhum diz... Esse vídeo é de 5 horas atrás, então esse vídeo provavelmente é dessa treta, né? Mas ninguém diz que a criança é autista, tá? Não sei se essa pessoa tá tirando uma conclusão, ou se foi falado em algum momento que ela é autista. Mas ela traz um ponto aqui que eu acho importante. Pelo menos num comentário que eu vi, porque eu não vi o vídeo, tá? Mas num comentário eu achei que ela traz uma coisa importante. Mais uma criança chorando no avião, mas hoje eu vou explicar o que acontece com a criança. Quem me acompanha sabe que autistas têm uma desregulagem tanto nas sensações físicas quanto nas emoções, para mais ou para menos. E quando algo sai diferente do esperado, a gente sofre dor física e emocional, e a criança expressa sem nenhum filtro. E dói, viu? É difícil aprender a lidar. Por isso o choro de uma criança autista em crise é tão doloroso também. Com o tempo, autistas de menor suporte conseguem controlar os impulsos e conseguem reverter lentamente essa crise sozinho. Então acaba não demonstrando, só se retira do ambiente, por exemplo. Mas olha que interessante, autistas de maior suporte... Eu acho que isso que ela está falando é uma coisa que serve para crianças sem autismo também. A criança ela também vai expor aquela dor e aquele incômodo de forma sem filtro. Ela vai aprender o filtro depois, né? Óbvio que são coisas diferentes, né? A maneira como lida com as emoções, mas a criança também tem ali essa incapacidade um pouco, essa maturidade emocional para isso, né? Também sabem que a reação que estão tendo está desproporcional ao fato. Eu sei disso porque eu acompanho autistas que já foram nível 3 e hoje são nível 2 e conseguem se comunicar. O que os pais precisam fazer é identificar os gatilhos de crise e fazer duas coisas. Primeiro, ensinar a criança a lidar com tudo aquilo que ela está sentindo, que é muito forte. Ter as estratégias com objetos, com coisas que a criança vai se acalmar depois de uma crise. E claro, fazer a prevenção, contar detalhe tintim por tintim tudo o que vai acontecer para preparar a criança para o que está por vir. Quando o autista de menor suporte fica adulto, ele continua fazendo o que aprendeu com os pais. E o de maior suporte tem que continuar ensinando e estimulando para que ele aprenda cada vez um pouquinho mais. E outro fato curioso, quando a criança entra em crise, não adianta necessariamente ceder ao que ela queria antes. Isso é o que diferencia, inclusive, uma crise de uma birra. Quando a criança entrou em crise, você dá exatamente o que ela queria, ela ignora o objeto e continua em crise. Pais e mães de autistas sabem diferenciar a birra da crise. E claro, uma negação de uma birra pode levar a uma crise sim, mas os pais sabem que tem que educar essa criança para a vida. Ensinar ela a lidar com o próprio corpo e com as próprias emoções, de maneira respeitosa e carinhosa. E o julgamento de quem está em volta não ajuda em nada esse processo. Ainda mais se a pessoa tiver os gritos. Porque pode ser que esse pai e essa mãe também sejam autistas e os seus gritos estão desregulando o pai que está tentando regular o filho. Então, se você quer ajudar, apenas pergunte em voz baixa para os pais: você está precisando de alguma coisa? Aí sim, você está exercendo a empatia. Então, o que eu queria trazer aqui dela... Primeiro que eu tenho a sensação de que isso é uma coisa que serve para qualquer criança, né? Talvez não essa questão do gatilho e tudo mais,
que é uma coisa que talvez seja mais focada na questão da criança autista, mas essa coisa de você ajudar a criança a lidar com aquele sentimento ali, e não quer dizer que você vai fazer o que a criança quer. Agora, tem uma coisa aqui que ela respondeu, ó. Você está precisando de alguma coisa? Sim, do teu lugar para o meu filho sentar na janela. Não tinha ficado claro? E aí? Né? E aí, a pessoa aqui está falando o seguinte. No caso, a pessoa que filmou a moça na janela nem é a mãe da criança. Então foi aqui que eu descobri que ela não é a mãe da criança. E realmente parece que não é. Foi uma pessoa aleatória. Se ela estava tão preocupada com a criança, devia ter ajudado a mãe da criança a acalmar a criança. Então, assim, o que você pode fazer numa situação dessa é perguntar para a mãe se ela precisa de alguma ajuda. Né? Talvez a pior coisa que ela tenha feito foi tentar pegar um telefone e começar a expor a pessoa que não queria ceder o lugar, que estava no direito dela de não ceder o lugar. Né? Então poderia simplesmente ter ido lá ajudar a mãe da criança. Né? Acho que faltou isso. Mas tudo bem. Aí aqui eu acho tão importante a gente falar disso, gente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, aí eu tava vendo essa história, e aí apareceu esse vídeo aqui pra mim. Como é que é o nome dela? Lira Ribeiro. Falando sobre a era do rage rage bait. bait chegou com tudo no... Infelizmente, a era do rage bait chegou com tudo no TikTok. Eu trouxe aqui 3 polêmicas que permearam o TikTok nos últimos tempos, sendo a mais recente essa aqui do meu marido fez de tudo pra não se casar comigo. E eu vou explicar o que é rage bait e por que infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu não acho que isso é conteúdo. Infelizmente, essa era chegou e ela vai se fortalecer cada vez mais, embora a gente já tivesse rage bait antes. Mas eu acredito que as pessoas estão fazendo isso indiscriminadamente agora. E vocês vão entender por que isso aqui não era o que a gente devia estar dando audiência. No caso da moça da unha clarinha, eu nem acho que ela postou pra fazer rage bait. Mas essa moça aqui, com certeza. Essa aqui também, com certeza. O que consiste, o que é o rage bait pra vocês entenderem? O rage bait é uma técnica de criação de conteúdo que visa provocar uma resposta emocional negativa, como revolta, tristeza, para ganhar engajamento. E eu lamento muito que se as pessoas que estão fazendo isso decidem ser criadores de conteúdo sério e no futuro serem atrelados a marcas, então, por exemplo, se essas meninas todas quiserem ser influenciadoras ou trabalhar com internet, olha, eu vou ter que falar que isso foi um péssimo caminho para elas começarem, porque nada... Eu comentei isso no vídeo da menina do McDonald's, que eu falei, olha só, tem muita gente que faz isso sim como estratégia, eu acho sim que ela postou aquilo ali porque ela sabia que ia dar raiva, que ia dar ódio das pessoas, que as pessoas vão ficar putas, que aquilo ali tinha uma chance de viralizar, e a galera sabe que esse tipo de conteúdo viraliza. Tá? Só que esse tipo de conteúdo não cria nenhum tipo de conexão com comunidade, não cria gente importando com você, te dá número, viraliza o vídeo, mas não te dá seguidor. Não te dá gente que vai se importar com o seu trabalho. Até quando você viraliza com uma treta aqui, aí eu voltando no assunto que eu até lembro que eu falei da Isa. A Isa Vidal já caiu, umas 5 contas dela, coitada. Mas ela é uma pessoa muito carismática. Então as pessoas elas chegaram por aquela treta e continuaram, até porque ela não fez rage bait. Ela estava fazendo uma coisa ali, contando a vida dela, e que eu acho que o conteúdo dela continua sendo esse lugar. Então faz sentido das pessoas quererem continuar acompanhando ela lá. Agora, quem é que vai querer acompanhar a menina que falou que o namorado comprou um McDonald's pra ele e não comprou pra ela? Por quê? Sabe? Não tem nada ali que se conecta à sua vida, que o máximo que você vai ter é poder lá fixar um videozinho de 3 milhões de views no TikTok. Não vira carreira, não vira nada, as marcas não querem se relacionar a você, vão querer se relacionar a você por quê? Sabe? As pessoas não passam a se interessar por você, então até pra fazer esse tipo de conteúdo você tem que saber... Primeiro, você tem talento, carisma, etc. para isso. E segundo, se você aguenta o rojão de fazer esse tipo de vídeo, porque não é fácil também, que aí depois a pessoa fica se vitimizando na internet, porque as pessoas estão falando dela, quando obviamente as pessoas sabem que aquilo ali vai dar ruim. E também, cara, não adianta se enganar achando que aquilo ali vai te dar alguma coisa, porque não vai dar, não. Não vai dar. Nada substitui credibilidade. A não ser que elas queiram fazer propaganda do tigrinho. Aí também cada um no seu cada qual, né? Cada um com seus problemas. Mas basicamente, né, o rage bait ele tem três momentos. O primeiro momento é esse tipo de post aqui, onde você cria uma situação que claramente não é positiva, não te faz sair bem, causa revolta, causa angústia, causa raiva, porque ela é muito claramente óbvia, mas não parece óbvia para quem tá contando, e a pessoa muitas vezes faz piada com uma situação séria, ou, enfim, que é o caso dessa moça aqui do casamento,
e da moça aqui que falou, o noivo esqueceu de perguntar, não sei o quê. Cria toda uma conversa, uma situação que claramente vai causar nervoso e raiva nas pessoas. E elas vão desatar a comentar. E isso é suficiente para que o engajamento voe nas alturas e o assunto comece a ser comentado. Depois, a gente tem a viralização desse conteúdo. Esse conteúdo vai muito, muito longe. Pega a visualização, assim, impactantemente rápido. Muita visualização. E aí, aqui dentro do TikTok, por ele ser um mecanismo de busca, isso começa a ser muito, muito procurado da plataforma e o conteúdo é indexado. E aí esse conteúdo vai parar nos perfis de fofoca, nos perfis de comentário, nos perfis temáticos, né, sobre determinado assunto, que vão comentar isso aqui e dando sua opinião. E aí o assunto que era uma coisa virou 3 coisas, deu pra entender? E aí, por último, a pessoa que tá envolvida diretamente na situação, que criou o ragebait, ela vai lá e desmente tudo e fala que as pessoas ao redor estão exagerando e meio que desmerece, entre aspas, desmerece a opinião pública. Ou seja, causando uma terceira onda de revolta. Eu tô aqui não pra julgar quem faz esse tipo de conteúdo, né? Cada um sabe de si e ninguém quer criança. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que se você tá procurando uma carreira sustentável, a longo prazo, criando conteúdo, você é uma empresa. E empresas não fazem esse tipo de palhaçada, a não ser que elas não sejam empresas sérias. Se você faz ragebait na intenção de monetizar, eu sinto muito. A monetização das plataformas não é tudo que todo mundo espera. Então, se você quer ter uma carreira sólida, onde você vai criar conteúdo, as marcas vão te pagar para ter ali a sua criatividade, a sua presença, a sua audiência, a sua comunidade, esse não é o melhor caminho para começar. Então, assim, se você quer ter uma carreira duradoura, você quer ser reconhecido, você quer que as pessoas te convidem para eventos, que você quer criar conteúdo que realmente mude a vida das pessoas. Porque, gente, despejar lixo na internet e ter visualização é o mínimo. Vocês não acham que é o mínimo? Você faz uma polêmica, uma fofoca, um negócio aleatório que viralize e é isso. Agora, ter uma carreira são outros 500. Essa tática do ragebait, ela não é nova. Mas eu tô sentindo que ele tá voltando com tudo, principalmente de creators que não são do mercado, ou são iniciantes, ou pessoas que abrem uma conta no TikTok e começam a postar, e aí vê o alcance crescer e posta a polêmica, e aí depois vem com aquele discurso, não, mas vocês não sabem o que é a vida depois de um vídeo de 1 minuto. Tipo, como se as pessoas fossem idiotas, na real é isso. Então assim, se quer ter uma carreira na criação de conteúdo, não faça ragebait, não compensa. É isso, é sempre a mesma historinha. Cria uma história obviamente gerada para trazer ódio, uma história que você vai sair mal, uma história que você vai ser criticada, de repente as pessoas começam a te criticar, aí você começa a fazer drama, falar que as pessoas são muito malvadas, que as pessoas... E eu vou te falar que eu acho que muita gente realmente se surpreende com o nível do chorume que é a internet. Tem muita gente que se surpreende, faz isso sem imaginar que as pessoas vão começar a falar de coisas muito absurdas da sua vida. Eu dou até esse braço a torcer. Mas assim, saibam, queridas, primeiro, tenha estômago para aguentar, e segundo, não vai te levar muito longe, não. Você pode ter até um vídeo ou outro viralizado, mas não vai te levar a lugar nenhum. Né? Aqui, eu tinha salvo esse vídeo da Fabi Bubu há alguns dias. Alguns dias não, tem 20 horas atrás, né? E aí tem a ver muito com esse outro vídeo, e aí ela teve uma situação muito parecida com a irmã dela. Aqui. Sabe a polêmica de dar lugar no avião pra criança? Aconteceu com a minha irmã. A conversa, ela tinha me mandado que pediram pra trocar. Eu falei, pagasse nela. Não consegui, troquei. Pai, mãe, um bebê e um menininho. Aí eu falei, tem muita polêmica sobre esse assunto no TikTok, muita. Ela, pois é. Aí eu falei, quer ir junto? Paga, né? Aí minha irmã, me senti nela na hora. De primeira eu disse que não e vi que ela ficou meio brava. Mas quando eu olhei pros 4, fez sentido trocar. Mesmo com a reação dela, acho que pelo bebê, sei lá. Aí ficou toda agradecida. Mulher. Confesso que na hora que a minha irmã me mandou isso, ela mandou uma foto da família. Eu fiquei meio indignada, porque, tipo assim, pré-julgando, mas dava pra ver que era uma família que tinha condições, até pela marca da bolsa e tudo mais que eles estavam. Então, assim, amiga, pagasse se você quisesse que seus filhos fossem todos juntos, sabe? Minha irmã, tadinha, não tem boca pra nada, assim como eu também, né? E aí ela trocou de lugar. Acabou de aparecer pra mim. Tá nervosa, porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não quer trocar do nada. Apareceu pra mim esse vídeo agora. Então a moça tá na janela, ela não quis trocar com a criança e a mulher se achou no direito de gravar ela e ninguém no avião fala nada e tal. Porque realmente, na vida... Isso me choca muito, ninguém no avião fala nada. Eu sei que tem o povo quer seguir viagem, mas me choca muito ninguém no avião falar, minha senhora, você tá louca.
fora da internet que todo mundo vem e critica, se você não dá o seu lugar pra uma criança, você é a vilã. E eu queria saber, gente, quem é essa mulher que gravou o vídeo? Porque não é possível. Me deu raiva aqui da minha casa, aqui de Mogi das Cruzes, essa mulher gravar esse vídeo e pôr nas redes sociais achando que ela tá certa de filmar outra que não quis ceder o lugar. Aí eu resolvi falar porque foi sexta-feira, acho que aconteceu isso com a minha irmã, né? E sempre tem essa polêmica de dar o lugar no avião, não. No avião ou não para uma criança. E eu acho o seguinte, de verdade, pra mim não tem que trocar. Só que quando a gente tá na situação, é muito diferente do que vir aqui pela internet e falar, eu não trocaria. Por causa disso, na internet as pessoas têm um posicionamento. Na vida fora da internet, gera esse constrangimento, todo mundo te olhando, tipo, nossa, que mulher ruim, não quis dar o lugar, sabe? É isso, também acho que tem muito, é o famoso pitbull na internet e Lessie na vida real, né? O povo diz que faz, que acontece, que isso e aquilo, que eu esculachava, que eu mandava matar, que eu dava na cara, que eu não sei o que é isso e aquilo. Aí na hora que acontece, ah não, tudo bem, não sei o que as coisas não são bem assim. Mas o que vocês acham? Eu não quero saber o que vocês acham. Gente, não me diz o que vocês acham, por favor. Se inscreve no canal que já tá ótimo. Não me diz o que vocês acham, porque eu já sei o que vocês acham. Mas eu tenho certeza que vocês já disseram, que vocês já comentaram antes do vídeo chegar no final. Então agora, quem viu o vídeo até o final, fala assim, ó. Justiça para o banco. Que eu acho que no final das contas a gente não ouviu o lado do banco, né? Com quem ele gostaria de estar sentado? Quem ele gostaria que fosse depositada a bunda nele? Então vão aí, porque se você viu até o final, não me dê sua opinião e escreva Justiça para o Banco. Meu Deus, que idiota, que nível de youtuber que eu cheguei. Desculpa, gente, desculpa mesmo.